Shalom Adonai, Deus abençoe você. Estamos aqui estudando Apocalipse. Eu sou o pastor William Guedes. Que bom ter você conosco. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, dá uma olhadinha aí nos vídeos anteriores. Seria bom para você entender a partir do capítulo 4, tá? Capítulo 4 de Apocalipse. A gente sabe que os 3 primeiros capítulos de Apocalipse é uma carta de introdução, ou melhor, o capítulo 1 é uma introdução ao Apocalipse, e o capítulo 2 e 3 são 7 cartas às 7 igrejas de Apocalipse. Seria bom você assistir também. Porém, o capítulo 4 e 5 fala aí de João tendo uma visão no céu, e agora o capítulo 6, que foi os 2 últimos vídeos, nós estudamos aí o início da grande tribulação. A gente viu aí a abertura dos selos, tá? E nós aí terminamos o capítulo 6 vendo que o 6º selo foi aberto. Ele fala que vai haver um abalo, uma catástrofe na natureza, mas antes, aqui dá uma pausa, certo? E por que deu essa pausa aqui entre a abertura do 7º selo? Por que deu ou melhor, antes de abrir o 7º selo, quando vai abrir o 6º selo, o que está escrito ali no 6º selo, ou o que vai acontecer no 6º selo, aí dá uma pausa. Por que houve essa pausa? O capítulo 7 vai falar então por que houve essa pausa. Vamos ver o que foi que aconteceu? A gente sabe que o capítulo 7 não fala nada do 6º selo, fala o porquê que deu essa pausa. A pausa foi dada para poder o Senhor selar umas pessoas que estavam aqui na terra, nesse período da grande tribulação, que vai estar, porque a grande tribulação ainda não aconteceu, e são 144 mil judeus que estarão aqui. Uma observação, algumas pessoas acham, né, quando lê Apocalipse 7, que somente os 7 mil aqui, né, esses 7 mil é que vão ser salvos. De todo ser humano da face da terra, somente 7 mil judeus vão ser salvos. Ou só 7 mil judeus. Não, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que desde Adão até a última pessoa que estiver aqui na terra antes do arrebatamento, crê em Jesus como Senhor e Salvador. Como? As pessoas do Velho Testamento, elas acreditavam em Deus pela razão, pelo que via. Por isso que Salmo 19 diz que os céus, né, e a terra proclama a glória, anuncia que existe um Deus. Romanos 1:20 fala que tudo que nós enxergamos mostra que existe um Deus. E já foi cravado no nosso coração, certo? O que é certo e o que é errado. A Romanos 2:15, né, fala isso também. Já foi cravado no coração do homem o que é certo e o que é errado. Então lá no Velho Testamento, as pessoas eram salvas pela fé em Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, pela fé nesse Deus. Quem é esse Deus? Jesus. Porém, quando Jesus veio, morreu, ressuscitou, está à direita do Pai e é o nosso único mediador, agora só é salvo as pessoas que aceitam Ele como Senhor e Salvador. Então, no Velho Testamento, o homem era salvo por meio da fé em Deus. No Novo Testamento, o homem é salvo por meio da fé em Deus, por meio de Cristo Jesus, tá? Agora existe um caminho, tá bom? Então vamos lá. Só que lembrando, o Velho Testamento era bem diferente, tá? Então vamos lá. Depois disto o quê? Quando abriu o 6º selo, que foi anunciado aí os abalos que ia acontecer, a destruição da natureza. Porque até então aqui, nesse período da grande tribulação, vão ser atingidas pessoas, até que o 1º, 2º, 3º, 4º e o 5º selo, as pessoas foram atingidas. Só que agora o 6º selo não vai ser mais pessoas, vai abalar a natureza. E isso aí vai prejudicar todo mundo que vai estar na terra. Todos vão perecer, todos vão sofrer por causa desse abalo. Porém, antes disso acontecer, Deus vai selar, Deus vai marcar, certo? Aquelas pessoas que são dele para não sofrer o resultado do que vai acontecer aqui na abertura do 6º selo, tá bom? Então vamos lá. Depois disso, vi 4 anjos em pé, certo? Nos 4 cantos da terra. Então ele viu 4 anjos nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. A gente viu lá no final do capítulo 6,
né, do versículo 12 em diante, né, a abertura aí do sexto selo, o abalo que vai haver na natureza. Antes disso acontecer, os anjos seguram, né, a manifestação da ira de Deus, vamos dizer assim, porque tudo isso aqui é o resultado do pecado do homem, a ira de Deus caindo sobre os filhos da desobediência. Antes disso acontecer, os anjos seguram, então, esse vento, tá? Versículo 2, vi outro anjo, agora aparece aqui o quinto anjo, então nós temos 4 anjos, cada um numa ponta da terra, segurando o vento, e agora mais um anjo. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, né? Então ele vem aonde nasce o sol, né? Ou sinônimo de esperança, tá? Quando o sol nasce é um sinal de esperança, mais um dia, graças a Deus, Deus está me dando oportunidade, a misericórdia dele vai ser renovada. Então ele viu aí da nascente do sol, um anjo vindo com um selo e clamou em grande voz aos 4 anjos, os 4 anjos que estavam cada um numa ponta da terra, aquele aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Então os anjos que eram ordenados para destruir ou abalar, trazer esse abalo na natureza, essa destruição na natureza que iria prejudicar todo o ser humano da terra, aí esse anjo fala, um anjo fala para os 4 anjos, tá? Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então aqui nós vamos ver 2 tipos de selo na grande tribulação. O selado por Deus, que são 144 mil judeus, que vão estar aqui, e os não judeus vão estar correndo. Quem são os não judeus? Aqueles que conheceu a palavra, aqueles que vão se converter nesse período da grande tribulação, tá? Esses aqui, os outros, eles vão aparecer lá no versículo 9. Lá no versículo 9, vão aparecer depois que eles morrerem martirizados. O que é morrer martirizado? Eles não vão negar o nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Eu estou demorando aqui, porque é muito profundo. Nós vamos aí até o versículo de número 8, tá bom? Então vamos lá, eu vou acelerar, senão a gente não termina, tá? Então, ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Presta atenção. Ele está falando aqui que todos dos descendentes dos filhos de Israel. Quem é Israel? Jacó. Mas aqui não fala Jacó, fala Israel. Por que não fala Jacó? Porque lá em Gênesis capítulo 32, o anjo do Senhor, ou o Senhor aparece ali a Jacó, certo? Jacó luta com ele a noite toda, e o Senhor abençoa Jacó e muda o nome de Jacó, que significa enganador, trapaceiro, para Israel, que significa príncipe. Deus ali, aparecendo a Jacó, iria fazer de Jacó a base para a nação israelita, o seu povo, dos descendentes ali, das 12 tribos de Jacó, ou dos 12 filhos de Jacó, aliás, 12 não, 10 filhos, porque 2 são de José, para que você entenda, tá? Então aí a gente sabe aí que José e os levitas não tiveram tribo dos levitas, tribo de Jacó nesse sentido, mas tem o quê? Os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, se tornaram tribo. Então tem a tribo de Efraim, tribo de Manassés. Efraim e Manassés não é filho de Jacó, é neto, mas entra na condição de filho quando se fala dessa forma. Então aí diz o seguinte, versículo de número 5. Da tribo de Judá, presta atenção aqui. É interessante aqui que ele vai falar, mas não vai aparecer a tribo de Dan. Depois eu vou falar por que não aparece a tribo de Dan, tá? Então vamos lá. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Azer 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José, até José entrou como tribo aqui, 12 mil, e da tribo de Benjamim, outra tribo também, 12 mil. Então, menos a tribo de Dan. Por que a tribo de Dan não aparece aqui? Tá? Vamos lá para Gênesis capítulo 9, versículo de número, Gênesis 49, Gênesis 49, tá? Gênesis 49. Nós vamos ver por que a tribo de Dan não aparece. Nós acreditamos, eu acredito, eu acho,
eu não posso falar que é certeza, que é da tribo de Dan que vai nascer, que vai vir o anticristo. A gente sabe que é do nosso meio que vai surgir o anticristo, certo? Paulo escreve que ele está no nosso meio, ou a ideia é que ele vai nascer do nosso meio, tá? De acordo com 2 Tessalonicenses. Porém, aqui da tribo de Dan, olha só, já estou encerrando o que diz Gênesis 49, versículo de número 15 e 16, tá? Certo? Versículo 16. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. 17. Dan será serpente. Isso aqui é Jacó abençoando Dan, o seu filho. E falou, ó, Dan será uma serpente. Ou seja, está anunciando o quê? Ele vai ser usado por Satanás. Tá? Versículo 17. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Ou seja, Dan, possivelmente da tribo de Dan, vai vir o anticristo. Nós encerramos então aqui o capítulo 7, né, de Apocalipse, aliás, os primeiros 8 versículos. Aí vamos ver agora a segunda parte, aí no versículo de número 11 até o versículo 17, no próximo vídeo. Deus abençoe sua vida, fique com Deus.